Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou hoje apresentar a minha iniciação científica, né? Justiça ou Vingança, uma análise semiótica da construção do ator da enunciação Sérgio Moro, na sentença de condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou a Rafaela Silva e minha orientadora é a Mariana Luz, e o objetivo central da minha pesquisa parte da semiótica de origem gremasiana, e o meu objetivo central foi analisar o discurso do ex-juiz Sérgio Moro e também ex-ministro da Justiça, que se valeu na condenação do presidente, buscando depreender o ethos do enunciador. Para isso, o corpus foi constituído a partir da sentença por meio da qual o juiz Sérgio Moro condenou o presidente. Ao ler a sentença, percebemos a recorrência de algumas figuras e temas que nos ajudaram a vislumbrar o ethos do então juiz. Além disso, observamos a projeção enunciativas e os seus efeitos que também têm consequências para a construção do ethos. Então, a seguir, eu vou dar alguns exemplos, né, desses temas depreendidos. O primeiro tema parte do equilíbrio do juiz, né, que ele diz o seguinte: na ocasião, estendeu-se que os atos praticados por este juízo ocorreram no exercício regular da jurisdição. Então, quando ele fala exercício regular, é indicado sua suposta moderação e ele se refere a si mesmo em terceira pessoa, diferenciando a pessoa privada e a pessoa pública e pretensamente imparcial e justa. Podemos, então, observar que o ex-ministro Sérgio Moro, ao falar em terceira pessoa, cria um distanciamento da enunciação que produz um efeito de verdade objetiva. O segundo tema é sobre a superioridade moral e heroísmo. Então, aqui ele faz uma citação, né, que a gente tirou esse recorte na sentença. Então, ele diz o seguinte: por fim, registra-se que a presente condenação não traz esse julgador qualquer satisfação pessoal, pelo contrário. E ele continua falando e tal, e no final ele diz assim: não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. Nesse exemplo aqui, nós podemos observar que o ex-ministro Sérgio Moro, ele se coloca como um herói e ainda como alguém superior aos seres humanos comuns no que diz a respeito à moral. Então, são apresentados como o seu maior desejo, né? Ele se apresenta como o seu maior desejo, sua ambição, apenas acabar com a corrupção do país. Então, essas análises, elas apontam para um ethos heróico que cria um efeito de superioridade moral. Então, é preciso enfatizar que todos esses aspectos e sua imagem projetada são construídos a partir de uma aparente despersonalização do discurso. No entanto, vemos que essa despersonalização e mesmo o equilíbrio são efeitos mais superficiais. Por uma análise mais detida, revela a construção da imagem do herói superlativo, espécie de salvador da pátria, que enfrenta grandes perigos para salvar o país. Não há equilíbrio aqui, mas sim um exagero. E aí a gente faz o seguinte questionamento: justiça ou vingança? Então, para Greimas e Cortés, tanto vingança quanto justiça são uma forma de retribuição negativa ou também uma punição que é aplicada por um destinador dotado de um poder fazer absoluto. No entanto, a justiça recorre a um destinador social, já a vingança recorre a um destinador individual. Podemos, então, associá-los à fase da sanção do percurso narrativo. Nessa concepção, a justiça se apresenta como desapaixonada, ou seja, quem julga é o destinador-julgador, sendo diferente de quem sofreu o dano, ou seja, a vítima. Como vimos, né, nas análises, o sujeito do fazer que causa disjunção é visto no discurso do ex-juiz Sérgio Moro com o ex-presidente Lula. Poderíamos, então, pensar que o juiz Sérgio Moro, ele constrói como um sujeito diferente de actante coletivo os brasileiros, o que levaria a uma justiça desapaixonada. Mas podemos observar que sua indignação e frustração em diversos momentos, ele parece se apresentar como parte do actante que sofreu os danos supostamente causados pelo antissujeito Lula. Sendo assim, podemos observar como o ex-Sérgio Moro se vê como uma vítima frustrada e até mesmo indignada, ou seja, ele se coloca como uma pessoa que perdeu algo. Logo, ele é o sujeito de estado colocado em disjunção com um determinado objeto do sujeito do fazer. E, ao mesmo tempo, é o destinador que vai julgar esse sujeito do fazer, o que mostra que, em seu discurso, se aproxima mais da paixão da vingança do que da justiça. Por isso, vemos que o juiz Sérgio Moro constrói para si o papel de justiceiro vingativo do que de juiz, pois ele não consegue se desvincular do destinador julgador apaixonado. Então, sendo assim, nós podemos observar que o ethos construídos, né, da imagem do ex-juiz Sérgio Moro se constatou que sua imagem é projetada de um juiz aparentemente equilibrado, calmo e desapaixonalizado. E também, né, a sua imagem é de um juiz muito eficiente, que entende das leis, que entende que ele mostra uma pessoa que muito conhecedora das leis, e também ele mostra recursos, né, da metalinguagem e o registro formal
e jurídico e também da norma culta. No entanto, nós podemos ver que essa despassionalização e equilíbrio são aparentes, pois a análise da paixão revela projeções de um ethos vingativo, conforme mostrando. Então, aqui são as referências bibliográficas. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Muito obrigada!